a Deus, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Salmo de número 100. O Senhor quer falar conosco nesta noite. Salmo de número 100. Salmo de número 100 é a palavra dessa noite. É o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Quem achou diz amém? Obrigado, filho. Deus te abençoe. Pode levar aqui, ó. Pode levar. Deus abençoe pelo serviço ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirva ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra. E nela confiamos, e nela, Senhor, depositamos o nosso coração, para que o Senhor venha, em nome de Jesus, semear sobre os nossos corações. Que tire de nós toda pedra, tire de nós toda erva, tudo aquilo que não agrada do Senhor, e que o Senhor faça do nosso coração uma terra boa, para que a tua palavra, ao ser plantada, possa produzir 30, 60, 100 por um, para que nós possamos estar mais e mais parecidos contigo. Senhor, sempre está tudo em tuas mãos. Sou apenas instrumento do Senhor, ó Pai. Por isso, fale com tua igreja da forma que o Senhor deseja, para a glória do teu santo nome. Amém. Quem de nós nunca saiu de um culto e ao ir para casa ou ao chegar em casa, nós dizemos assim: nossa, o culto foi muito bom, os louvores foram maravilhosos, a palavra foi boa. Ou em contrapartida dizemos também assim: olha, o culto hoje não foi muito bom não, a palavra não foi do jeito que precisava, o louvor não foi do jeito que eu queria. E muitas vezes ao dizer isso nós nos esquecemos que, em primeiro lugar, o culto não é para nós. O culto é para Deus. Ele que deve ser o medidor se de fato a adoração, a palavra foi boa ou não. Mas, mesmo sabendo dessa verdade, nós precisamos em todo tempo estar com o nosso coração vigilante sobre o culto que eu entrego ao Senhor. Qual é a manifestação do culto que eu estou entregando a Deus? Eu tenho intenção naquilo que eu estou fazendo ou não? Porque se nós não formos intencionais daquilo que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos vivendo, nós estamos simplesmente frequentando mais um ambiente como todos os outros que nós frequentamos durante a semana. O Senhor nos chama a entregar um verdadeiro culto por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós durante a sua vida, a sua obra, por Ele ser o Criador, por Ele ser o Redentor de todas as coisas. E ao saber dessa verdade, o salmista olha para dentro de si e tem convicção no seu coração que ele precisa entregar o melhor culto ao Senhor. Por isso, ao dizer o Salmo de número 100, ele não está ali de brincadeira, mas ele traz uma verdade para os nossos corações sobre a forma que eu estou entregando a Deus a minha adoração, o meu culto.
E ao começar ele diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Essa palavra, celebrar ao Senhor com júbilo, ela também significa celebre ao Senhor com muita alegria, com entusiasmo, com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor. E não é somente uma pessoa, mas todos aqueles que estão em volta da casa do Senhor, no propósito de Deus. Todos nós que aqui estamos, devemos entregar ao Senhor o verdadeiro culto com uma celebração de alegria. O problema muitas vezes é que nós chegamos aqui na igreja, em primeiro lugar, extremamente abastecidos de nossas preocupações, de nossos medos, de nossa ansiedade. E nós nos esquecemos que de todas essas coisas o Senhor está cuidando. Ao entrar para dentro da porta do templo, onde nós somos o templo do Espírito Santo, e nós em comunhão estamos verdadeiramente adorando a Deus, nós deveríamos deixar de lado todo o nosso medo, toda a nossa preocupação e celebrar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Porque a nossa vida não depende do momento que nós estamos vivendo, mas do Senhor em quem nós estamos servindo. A sua adoração não depende do momento da sua caminhada, mas depende do Senhor que você serve, a Ele que você entrega a honra, a glória e todas as palavras que bendizem a Ele. Por isso, simplesmente adore ao Senhor, independente do seu problema, independente da sua circunstância. Creia que o Senhor é o Deus que está cuidando de você, e por isso você sim pode celebrar ao Senhor de todo o seu coração. Mas ele também diz: sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cânticos. Ou seja, ao nós entrarmos aqui dentro da casa do Senhor, nós não devemos entrar de qualquer forma, mas nós devemos servir ao Senhor com tamanha alegria. Porém, servir ao Senhor não significa somente esse momento que nós estamos aqui. Significa servir em todos os instantes da nossa caminhada com Cristo. Significa que amanhã de manhã, ao você ir para o seu trabalho, você estando onde quer que você esteja, você está servindo ao Senhor Deus com toda a alegria do seu coração. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu sempre digo às pessoas que o culto ele não começa às 19 horas do domingo, mas ele começa na verdade às 9 horas do domingo de hoje. Ele ainda está para começar o culto que você vai entregar na semana que vem. E eu estou te dizendo isso porque você precisa pensar na preparação do que você está entregando a Deus, daquilo que você veio aqui nessa noite entregar ao Senhor. Veja bem, dentro dessa ideia que o salmista está nos trazendo, ele tinha uma oportunidade de chegar a Deus e apresentar ao Senhor um sacrifício por seus pecados, para que ele viesse a receber o perdão dos seus pecados. E ao ter essa obtenção desse perdão de Deus, não era algo muito simples. Ele deveria, em primeiro lugar, sair da sua casa, deixar a sua casa avulsa, em um lugar onde não tinha polícia constantemente, não tinha vigilância constantemente. Ele deveria deixar tudo aquilo que ele tinha para trás, a sua criação, o seu gado, a sua lavoura, e sair junto com a multidão de pessoas, porque andar sozinho naquela época, estrada fora, era algo muito perigoso, por causa dos ladrões que tinham, dos animais, como ursos, leões, que existiam ali naquela região. Eles também tinham a outra dificuldade, que era do sol ardente durante o dia, o sol escaldante durante o dia, e o frio que atordoava no período da noite. Esses homens saíam com suas crianças, muitas vezes chorando, de colo, indo em direção ou a Jerusalém ou ao templo. Eles tinham consigo também a multidão de animais que eles precisavam levar ao Senhor, porque, segundo o próprio Jesus, Deus não aceitava aqueles animais que eles estavam comprando à porta para entregar a Deus, e eu quero falar sobre isso um pouco mais à frente.
Mas eles preparavam o animal durante todo o ano e tinha que ir tocando esse animal junto com os demais para chegar em Jerusalém, entregar ao sacerdote, esse sacerdote viesse a sacrificar pelo perdão dos seus pecados. Era muito mais difícil que nos dias de hoje. Provavelmente você saiu da sua casa, montou na sua moto ou no seu carro e veio em direção à casa do Senhor, sem nenhum tipo de dificuldade. A tecnologia te aproximou das pessoas. Até você que está nos assistindo talvez de longe, tem a oportunidade de celebrar a Deus, ouvindo isso do sofá da sua casa. Mas eles não, eles tinham muita dificuldade. Mas em toda essa dificuldade que os conduzia até Jerusalém, onde estivesse o tabernáculo, eles serviam ao Senhor com alegria. Eles se apresentavam diante dele com cântico. Ou seja, o coração deles estavam completamente voltados a esse propósito. O salmista no Salmo 42 vai dizer assim: por que estás abatido, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus que eu ainda o louvarei. Essa insatisfação do coração dele, esse abatimento da alma dele, era pelo fato dele não conseguir chegar na Páscoa para adorar a Deus, de não poder ir até a casa do Senhor para reverenciar a Deus, para celebrar a Deus com júbilo, com alegria, junto dos seus irmãos, o servindo com alegria, apresentando diante dele com cântico. Ou seja, às vezes, nós estamos aqui na igreja e nós estamos servindo ao Senhor de qualquer forma. E antes que você entenda de forma errada, o servir ao Senhor não é somente os meninos que estavam aqui, quem está na porta, quem está na Casa Kids ou na mídia, mixagem, que seja o lugar que for. Servir ao Senhor é o nosso cotidiano, é a nossa preparação, é a nossa entrega para chegar aqui com as nossas mãos cheias, a entregar ao Senhor o melhor a Ele. Entregar o seu coração a Ele era algo intencional, era algo que a mente e o coração dele estavam ansiosos, eles tinham expectativa. Meus irmãos, vai passando os dias e a expectativa do nosso coração em relação a adorar a Deus passa a ser uma expectativa baixa. Ou nós deixamos de vir ao culto, porque nós entendemos que não é prioridade vir ao culto, ou então nós começamos a vir ao culto de qualquer forma. Como eu disse, com as nossas preocupações, com os nossos medos, e nós estamos aqui de corpo presente, mas o nosso coração completamente longe desse propósito. É tão longe que nós não nos importamos, por exemplo, de estar mexendo no celular dentro da igreja, de estar conversando com o próximo, ou então de saindo para beber água, indo ao banheiro, sendo que o culto é apenas 1 hora e meia. Quando muito, dia de ceia, 2 horas. Nós não nos lembramos que nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e literalmente nós estamos entregando algo a Ele. Nós precisamos entender como está o nosso coração ao servir ao Senhor, a entregar ao Senhor. Eu confesso a vocês que o domingo para mim é muito especial, porque é o dia que meu coração está ansioso, e olha que eu estou aqui em cima todos os dias. É o dia que o meu coração tem expectativa de que de fato a igreja esteja cheia, de que a igreja possa adorar ao Senhor com todo o seu coração, que a igreja possa ser conduzida ao verdadeiro louvor, que haja transformação de vidas, que o Senhor fale ao coração das pessoas. É o momento de estar junto dos nossos irmãos. Nós precisamos celebrar ao Senhor com alegria. Todos nós servindo ao Senhor, Ele volta a repetir, com alegria, apresentando a Ele os cânticos. Mas cada um desses cânticos precisa ser de todo o nosso coração, precisa ser intencional. O verso 3 ao verso 5 nos diz assim: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez,
e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista, ao ir em direção à casa de Deus, a adorar com júbilo, entregar a sua alegria ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, ele sabia que o Senhor é Deus. Ele olha para dentro de si e enxerga todas as nações que estão em volta com seus ídolos, com suas expectativas, com seus ídolos feitos por mãos de homens que nada poderiam fazer a eles. E ele simplesmente vê: eu de fato sirvo ao Deus vivo e verdadeiro. Isso se dava porque era obrigação do pai, e essa é a nossa obrigação nos dias de hoje: ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, contando a eles os grandes feitos que o Yahvé havia trazido a eles, os livramentos que Deus havia feito. O como Deus chamou Abraão e tirou de toda a sua casa, de toda a sua parentela, e o levou a uma terra onde ele não sabia onde era, mas ele por fé obedece. Eles precisavam ensinar aos seus filhos os milagres e as maravilhas que Deus havia feito, o quanto esse Deus estava presente sobre eles a os livrar. Por isso ele diz: saibam que o Senhor é Deus. Você não está diante de uma pessoa, você não está diante de qualquer um, você não está diante de qualquer coisa, você não está diante de um monumento, você não está diante de algo feito de barro, mas você está diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Você está diante daquele que é o Redentor do ser humano, aquele que por sua morte e ressurreição cravou os nossos pecados naquela cruz. Se isso não for um motivo para nós celebrarmos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo, então nós não temos mesmo motivos para celebrar a Deus. Se você entende de fato de onde o Senhor te livrou, da condenação eterna, do sofrimento eterno, você ainda não tem motivo para celebrar a Deus. Então de fato você precisa rever os seus conceitos. Porque você pode adquirir tudo na sua vida, mas nada se comparará àquilo que Jesus te entregou naquela cruz. Por isso, você precisa saber que Ele é Deus, e foi Ele quem te fez, e dele Ele te trouxe. Por isso Ele diz: e dele nós somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreiro. Ou seja, da mesma forma, Ele olha para todas as nações e vê tudo aquilo que Deus havia feito por Israel, e Ele sabe: eu sou o povo de Deus, eu sou o povo de Deus, eu sou o rebanho do seu pastoreio. Hoje nós podemos olhar diante de Deus e dizer muito mais que isso. Nós podemos dizer: eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, Ele me comprou com alto preço, e por isso eu devo celebrar, porque Ele é Deus. Meus irmãos, você deve entrar às portas com ações de graça. Você deve chegar aqui agradecido a Deus, independente da circunstância que você está vivendo. Você deve estar agradecido ao Senhor, entrando nos pátios, porque a palavra átrio significa os pátios, nos átrios do Senhor, nos pátios do Senhor, com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo ao seu nome. Isso significa que você deve sair da sua casa com o seu coração intencional. Você deve sair com o seu coração cheio de expectativa. Você deve sair dizendo: eu estou indo ao encontro do meu Senhor, junto com os meus irmãos eu vou celebrá-lo por aquilo que um dia Ele fez por mim na cruz. Eu vou entrar para aquelas portas, deixando tudo de lado, mas eu vou me concentrar ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor. Como que você chegou aqui nessa noite? O culto
Você pode sair daqui com sua bênção, você pode sair daqui curado, você pode sair daqui com uma resposta, mas esse não é o objetivo principal do culto. O objetivo do culto é você entregar ao Senhor, é você levar algo a Ele. E cabe a nós uma pergunta que desencadeia várias e várias ações. A primeira pergunta é: qual é o culto que você está entregando a Deus? Você preparou durante a semana? Você preparou o seu culto durante a semana? Nos momentos de dificuldade que você passou, você teve atitudes que Cristo haveria de ter. Você, quando ouviu algo dos outros, você soube se controlar em relação a isso, se colocou a orar. Você, quando simplesmente precisou passar por dificuldades, você pediu a Deus direção de como passar a ela. Você tomou decisões segundo a vontade de Deus, para você chegar aqui diante do Senhor. Olha, Senhor, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas eu não tive medo algum, porque eu tinha convicção que ali o Senhor estava comigo. Pastor, você não sabe como foi a minha semana. Você não sabe como foi o meu dia hoje. Eu disse no primeiro culto, quero te dizer uma coisa. Eu tenho convicção, plena convicção, que seja a sua semana, ou seja o seu dia, seja a sua tarde, ela não foi pior do que a tarde ou o dia de Paulo e Silas. Eles estavam em Filipos pregando a palavra de Deus, vidas estavam sendo transformadas pela pregação do Evangelho. De repente, ele ora por uma menina, essa menina é liberta do demônio que acompanhava ela. E aqueles que a escravizava, o prende, e eles são condenados a sofrerem açoites. Eles são chicoteados, colocados em uma prisão, onde você saía de lá de duas formas: ou morto ou com lepra. Com os vergões à mostra, eles se colocam a cantar ao Senhor. Esse é o verdadeiro culto, que não está ligando com a circunstância que está vivendo, mas nessa circunstância está de joelhos, nos pés do Senhor, buscando ao Senhor a provisão, buscando ao Senhor o sustento, buscando ao Senhor o livramento, buscando ao Senhor o arrependimento. Esse é o verdadeiro culto, que diante da prova, em vez de murmurar, atribui ao Senhor a salvação, que louva ao Senhor diante das adversidades, diante das dificuldades. E talvez não vá acontecer um terremoto, onde a situação que você está vivendo vai romper, mas haverá transformação de vida, não só no seu coração, mas no coração daqueles que te conhecem. Porque você demonstrará a imagem e semelhança de Cristo sobre a sua vida. Porque você, de fato, chegou aqui nessa noite, depois de ter celebrado ao Senhor durante toda a semana, preparando o seu culto, você entrou por essas portas com ações de graça. E cada hora que você dizia: obrigado, Jesus, glória a Deus, o Senhor seja louvado, não serão apenas palavras que a sua boca está dizendo, porque a sua mente te conduz a dizer. A cada canção que você cantar aqui, não serão apenas palavras que os meninos te conduzem à verdadeira adoração, mas são ações que desencadearam palavras intencionais, cheias de expectativa, cheias de gratidão por saber aquilo que Jesus um dia fez por você. Entrem por essas portas com ações de graça. O seu glória a Deus, o seu aleluia, o seu obrigado, Jesus, será cheio de ações que vieram te acompanhando durante toda a semana, porque você bendisse o nome do Senhor. Você bendisse o nome do Senhor, não só aqui, no seu trabalho também, no meio da sua família também, no seu relacionamento também, no seu trabalho, onde você esteve, você bendisse o nome do Senhor, porque afinal de contas,
Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Por isso, entrar por essas portas com ações de graças é muito mais que dizer graças a Deus. É muito mais que dizer obrigado, Senhor. Mas é fazer com que a nossa vida seja uma demonstração de gratidão ao Senhor. Você só acreditará nas palavras do seu marido ou da sua esposa se essas palavras elas forem regadas de atitude. Se não for dessa forma, você não vai acreditar naquilo que Ele está te dizendo. Bendiga o nome do Senhor. E por que você tem que bendizer o nome do Senhor? Qual é o propósito acerca disso? Ah, pastor, mas isso aí é porque Jesus me salvou, não somente por causa disso, mas porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista está olhando para aquilo que Deus fez com ele, está olhando para a sua condição pecadora, e entende que a sua misericórdia dura para sempre. Ele entende que o Senhor o confronta por sua palavra, e ele ora a Deus para que Deus venha mudar o seu coração cotidianamente. Mas sabendo do seu estado pecador, ele sabe que ele vai ter a transformação do seu caráter completo somente lá no céu. E por isso ele sabe que mesmo lutando contra as suas vontades, renunciando aos seus prazeres que o levam para longe de Deus, aquilo que não agrada a Deus, ele sabe que a misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia só dura porque o Senhor é bom. A bondade dele faz com que a misericórdia dele dure para sempre. Porque se nós vivermos uma vida de iniquidade, pecando e sendo dominado pelo pecado constantemente, isso irá nos conduzir a superar a longanimidade de Deus. Como assim, pastor? A longanimidade de Deus tem fim, sim, quando nós ultrapassamos aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. Ele nos leva ao arrependimento, nos conduz, fala conosco sobre nós nos arrependermos dos nossos erros e pecados, e nós continuamos sem dar ouvidos a Ele. Ele levanta pessoas para falar conosco, a palavra está gritando em nosso coração. Você vai no culto, Deus fala através do pastor com a pregação, e você continua na sua vida de iniquidade, na sua vida de pecado. Chega um momento que Deus para de dizer a você, e aí você venceu a longanimidade de Deus. Como assim, pastor? Deus chama Saul, o levanta como rei naquele momento. Várias e várias vezes Deus dá a direção a ele sobre como ele deveria proceder como rei, como ele deveria agir. Mas em todas as vezes ele age segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, segundo o seu medo, segundo a vaidade do seu próprio coração. A longanimidade se vai, o Espírito de Deus já não está mais com ele. Quando o Espírito de Deus sai, um espírito demoníaco o atormenta. Deus levanta um outro homem para ser rei de Israel, e esse mesmo homem se assenta, e ao tocar a harpa, esse demônio é controlado, porque o Espírito de Deus já estava apossado de Davi, porque Saul já não representava mais aquele que era rei dos reis e senhor dos senhores. Nós precisamos entender que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a vida daqueles que estão buscando cotidianamente viver da forma que ele diz no verso 4, entrando por suas portas, na casa do Senhor, com hinos de louvor, rendendo graças ao Senhor, e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom. Nós entendemos que Ele é bom, passamos a compreender em nosso coração que Ele é bom, que eu não mereço, é o que foi cantado. Sublime graça, que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver,
Ou seja, eu posso enxergar a bondade de Deus. E eu sei que a fidelidade do Senhor estará de geração em geração. Porque por mais que o Senhor seja fiel a mim todos os dias, pela inclinação do meu coração para o pecado, por pecar todos os dias, por diversas vezes eu irei falhar. Mesmo lutando contra essa falha, chegará momentos onde eu irei falhar, mas o Senhor continuará fiel a mim. Em Timóteo, a palavra do Senhor vai nos dizer que mesmo quando nós não somos fiéis ao Senhor, o Senhor continua fiel a cada um de nós. Se você não tem motivos para entrar aqui com ações de graças, eu te convido a refletir sobre isso. Se você não tem motivo para entregar ao Senhor o verdadeiro louvor, eu te convido a viver esse propósito, porque você encontrará a paz que excede todo entendimento, você encontrará a misericórdia, você celebrará o Senhor com alegria, porque a circunstância já não mais definirá a sua felicidade, mas é conhecendo aquele que é o autor da felicidade, o autor da alegria, você entregará a Ele tudo aquilo que você precisa. Coloque-se de pé nesse momento. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite sem nunca ter ouvido acerca disso. E você entendeu que ao estar aqui, você pode estar muito melhor do que você estava, por exemplo, hoje. E você pode olhar para dentro de você e falar assim: a partir de hoje, não importa o que eu precise mudar, eu vou levar cada área da minha vida aos pés do Senhor, para que Ele venha me mudar. Para que eu todos os dias busque ser a sua imagem e semelhança. E eu sei que mesmo antes de estar pronto, o Senhor já receberá o meu louvor pela intenção que o meu coração tem tido nesse momento. E como você pode fazer isso? Em primeiro lugar, entregando a sua vida a Ele, dizendo: Senhor, a melhor forma de eu te adorar é entregando a minha vida a Ti. Porque essa vida não me pertence mais, mas ela pertence ao Senhor. Somente o Senhor. Eu quero chegar dentro da sua casa com hinos de louvor, rendendo-lhe graças, porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Eu quero apresentar diante do Senhor com cânticos de celebração, que não são somente palavras vazias, mas são canções que engrandecem ao Senhor pelas minhas atitudes. Atitudes essas que não são mais guiadas pelo meu coração, porque ele não é mais meu, mas ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Vamos cantar uma canção nesse momento. Curva a sua cabeça. É hora de você celebrar a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. Com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois
nessa noite o Senhor falou com você através dessa palavra, eu quero te convidar a dar um passo até aqui à frente, mas com alegria, entregando o seu coração ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha, porque isso aqui é motivo de alegria, motivo de festa. Não tenha medo, apenas obedeça aquilo que o Senhor está te chamando a fazer e a viver. O Senhor te convida a sair do seu lugar e tomar uma decisão por Ele. Aqui nós já temos um rapaz aqui, ó. Onde está a segunda pessoa? Nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção. E você pode sair do seu lugar, porque é o Senhor que está te chamando a fazer parte do reino dele, a ter o coração completamente entregue a Ele. Ao Senhor, saia do seu lugar. Se alegra em Deus, meu Salvador. Reconcilie-se com o Senhor. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor santo, 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 santo é Senhor, santo, santo, santo é Senhor. Senhor Jesus, celebramos ao Senhor, ó Pai, por graça e misericórdia. O Senhor nos leva a uma decisão, e essa decisão muda os nossos corações. A minha oração é que o Senhor te direcione o caminho que você tem que andar. Cuide das suas feridas, cuide da sua caminhada, e te leve mais próximo dele, para que você entregue o verdadeiro louvor ao Senhor. Tem mais alguém que queira entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinal com sua mão, porque eu vou orar agora. Dê um sinal bem alto com a sua mão. Eu sei que tem mais pessoas que precisam desse passo. Repita assim comigo, meu querido. E toda a igreja vai repetir junto com você. Repita assim: Senhor Jesus, o meu coração não é mais meu, mas hoje eu entrego ele ao Senhor, para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor deseja. Senhor Jesus, obrigado por ter se entregado por mim. E hoje, Senhor, eu quero entregar ao Senhor para agradecer a sua entrega por mim, porque eu quero celebrar ao Senhor não só com palavras, mas com as minhas atitudes. E em primeiro lugar, reconhecendo ao Senhor como o meu único e suficiente Salvador, para a glória do teu santo nome. Amém. Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do teu filho e pedir ao Senhor que a tua graça, a tua misericórdia o conduza. Que ele seja, Pai, transformado completamente pelo Senhor. Que ele venha ser direcionado pelo Senhor, discipulado pelo Senhor. Que o Senhor, ó Pai, o conduza a uma vida, Senhor, onde o Senhor, ó Pai, é reverenciado em cada atitude do teu filho, para a glória do teu santo nome. Amém. Quero te pedir uma coisa, duas coisas na verdade. A primeira delas é que aquele rapaz ali, ó, esse cidadãozinho ali, ele vai te levar ali atrás para ter uma conversa com você, bem rapidinho. E a segunda coisa, eu queria que você virasse e que você seja recebido por essa família que te ama muito e quer te ajudar a caminhar. Vocês o recebem, amém? Pode acompanhar esse rapaz aqui.
Ele tem uma palavra para você. Curva a sua cabeça nesse momento. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido e amado, todos aqui estamos, ó Deus, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que não dorme, aquele que não se cansa, aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Senhor, eu como pastor dessa igreja, peço a Ti que leve a cada um que aqui está ao verdadeiro louvor e à verdadeira adoração. Que a cada culto que Teus filhos vierem, independente do dia, Senhor, que não seja mais uma atividade, mas seja algo, Pai, que o coração dos Teus filhos queimem de amor pelo Senhor, a entregar o verdadeiro louvor, a verdadeira entrega. Que o Senhor, ó Pai, o conduza em graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém.